Oi, gente. Este é o podcast Personagens Geniais. Eu sou a Beatriz Becker e hoje eu trouxe aqui para a gente conversar 5 livros sobre decolonialismo. Eu gosto muito de falar de colonialismo e de decolonialismo porque é um assunto que parece que ficou no passado, mas ele é importante no presente porque ele deixou marcas. Inclusive, o último livro que eu vou falar hoje é um livro atual e que tem marcas do colonialismo. Então, eu poderia ter falado de vários livros, de outros livros imensos, gigantes, maravilhosos. Eu trouxe 5 aqui porque eles são pequenininhos e são 4 romances e um livro acadêmico. Então, eu vou deixar várias opções e a maioria deles são livros atuais, tá? Então, o primeiro livro que eu vou trazer é o da cubana Teresa Cárdenas, o livro chamado Cachorro Velho. Esse livro, além dele ser bem pequenininho, ele é também escrito com letras grandes, então ele é muito rápido de ler. Mas não se engane com o tamanho e com a rapidez da leitura, porque ele é um livro extremamente profundo sobre esse processo de escravização que fez parte do colonialismo, né? O colonialismo tem a ver com desumanização também. Eu falei outro dia sobre desumanização e a escravização de seres humanos é sempre um olhar para o outro de pessoa inferior ou não pessoa, né? Então, assim, ou a gente vê o outro como um animal, ou a vê como um ser humano de segunda classe. Então, isso acontece em vários âmbitos. Por exemplo, as pessoas que foram, né? Pessoas do país colonizador que foram morar no país colônia, também, quando regressam, são vistos como menos do que aqueles que sempre ficaram ali na metrópole, né? Então, são várias camadas de desumanização ou de inferiorização do outro. Aqui em Cachorro Velho, a Teresa Cárdenas aborda um aspecto assim da vida do escravizado que nunca saiu de uma fazenda X, né, em Cuba. E a gente tem que lembrar que não foi só o Brasil que foi colonizado com forma de escravização, mas também os Estados Unidos, vários países caribenhos, e Cuba foi um deles, né? Haviam ali as plantações, as criações, a cana, o café, enfim, tudo que era criado, tudo que era plantado e colhido por mãos escravizadas. E o Cachorro Velho é um personagem maravilhoso, ele é um homem já velho, nesse caso, mas ele não tem esse nome por ser velho. Ele tem esse nome desde que ele nasceu, Cachorro Velho. E é muito cruel, assim, a forma como ele recebeu esse nome, né? Porque ele foi tirado da mãe, o bebezinho foi tirado da mãe e colocado para outras mulheres escravizadas cuidar. E só que acontece que ele ficava tentando farejar o ar, assim, para sentir o cheiro da mãe. E o dono dos escravizados, ele olhou e falou: "Ai, que engraçado, esse menino parece um cachorro velho farejando." Então já começa por aí, né? Pelo nome, ele dá o nome do bebezinho de Cachorro Velho. E ele fica com esse nome para sempre. E ele é um homem que não tem muitos horizontes, ele nunca saiu daquela fazenda, ele já ficou velho, ele tem uma companheira assim, de jornada, que é a Beira. Porque ele tem um carinho, mas eles não se expressam muito bem, né? Ele sempre esteve ali, ela sempre esteve ali. E um dia eles se deparam com uma situação de tentar salvar uma menina. O que era a menina escravizada nesse cenário, né? A menina escravizada no cenário de fazenda, de plantação, ela era um alvo, nesse momento de 10 anos, 12 anos de idade, um alvo também sexual para o dono da fazenda, né? A gente tem que sempre lembrar que o dono da fazenda era um ser de poder absoluto sobre aquelas vidas. E essa coisa do homem branco perseguir as meninas negras, as mulheres negras sexualmente, é uma realidade em todos esses lugares colonizados ou transformados em plantações, porque não havia poder exterior acima daquele homem, né? Então aqui o Cachorro Velho tem então a oportunidade de fazer alguma coisa diferente da sua vida e ele tem o ânimo e o ímpeto de fazer isso. Então essa dica é valiosa, esse livro é muito lindo e ele dá uma dimensão do que é essa vida, né, dentro de fazenda. O próximo livro que eu vou falar é um livro muito importante. Esse é o mais antigo dos 5 livros que eu trouxe aqui.
O Mundo se Despedaça, do Chinua Achebe, ou Chinua Achebe, eu não sei a pronúncia, e ele é um nigeriano. O livro foi publicado em 1958, 2 anos antes de a Nigéria ser livre, se tornar independente da Inglaterra. Esse autor, ele trouxe para os futuros autores, né, uma porta aberta, porque esse livro aqui foi traduzido em 40 idiomas. Ele trouxe para a página escrita aquela tradição de contar a história de forma oral dessa região da África, né, da Nigéria, do norte da Nigéria. Então aqui o Chinua Achebe, ele vai trazer uma história muito emblemática sobre o homem africano, de tribo, que vive naquela condição que eles viviam, da condição do seu país antes de serem invadidos. E ele vivencia, então, esse personagem que se chama Okonkwo, e ele vivencia a chegada do colonizador, mas ele não se dá conta do que aquilo vai fazer com a vida dele e com a vida de todo aquele povo dele, né? Ele é um homem de uma tribo tradicional, de uma posição que busca uma posição de um homem de valor, de prestígio, dentro daqueles códigos de convivência que havia na sua região, né? O Okonkwo, ele não tem um pai poderoso, porque o pai dele era um homem que ignorava um pouco as tradições, mas ele não. Ele era um homem completamente voltado à tradição do povo dele, do povo Ibo, ou Igbo, né? Vou chamar aqui de Ibo, que tem a sua forma de compreensão do mundo. Os ancestrais ali, os mais velhos, que fazem cerimônias, às vezes, para decidir coisas. Eles têm as crenças deles, por exemplo. Eles acreditam que se uma mulher tem várias gestações e a criança morre logo depois de nascer, é porque aquele espírito é um espírito que é brincalhão, que está zombando daquela mãe. Então aquele corpo do bebezinho, lá pela 3ª, 4ª vez que nasce um bebê e morre, ele tem que ser estraçalhado. Então eles têm os rituais deles, a forma deles de viver, que pelo ocidental é visto como selvagem, inferior, pagão, 1000 nomes, né, que se dão assim. Então, esse homem, o Okonkwo, ele tem essa forma de vida, ele respeita muito as tradições ali do povo Ibo. Só que, ao mesmo tempo que ele avança na tentativa de ser o homem perfeito para aquela tradição está se desmanchando por causa da chegada do colonizador e da religião do colonizador, que vai tentar colocar ali a sua forma de vida e que vai abrir uma escola, e daí algumas pessoas dali da região vão colocar os seus filhos na escola, nas escolas religiosas, e a tradição Ibo vai se perdendo, né? E o Okonkwo, ele não se dá conta, ele vai vivendo sempre como ele sempre viveu. Ele vai continuar aquela tradição e tentar fazer tudo como ele sempre fez, mas aquilo já não é possível. Então chega um momento do livro, da história, em que ele não reconhece mais o mundo que ele pensava existir. Que existia, né, quando ele nasce, quando ele é jovem, mas que à medida que o tempo vai passando, o mundo se despedaça, que é o título do livro, né? Isso é uma marca da colonização. Chegar num outro país que tem a sua cultura, que tem o seu povo e as suas tradições, e desprezar aquilo tudo e passar por cima de trator. E assim, o mote, né, dessa transformação é sempre a cobiça pelas riquezas daquela terra, a escravização daquele povo, tirar o máximo possível daquele território, né? E tratar o território como um território dele, né, do colonizador, como se aquele povo que mora ali não tivesse direitos ou não soubesse explorar a terra o suficiente, enfim, não sabe extrair as pedras preciosas, o ouro. E aí eu, colonizador, sei tudo isso, e por isso que estou agindo assim, né? Agindo contrariamente aos interesses daquele povo, porque ele simplesmente não é levado em conta. A história é muito legal.
tem muitas passagens dos costumes que eles têm, e isso pode chocar um pouco o leitor, né? Mas eu recomendo mesmo assim. Muito bom esse livro. Bom, os próximos aqui são mais recentes, né? Esse livro faz muito sucesso. Um livro da Chimamanda Adichie, que é uma autora também, uma das mulheres mais influentes do mundo, né? E uma das autoras mais vendidas também do mundo. Esse livro, Hibisco Roxo, talvez seja o livro mais famoso. Para mim, ele é o favorito. Ele tem uma história belíssima. E também vista de um ângulo diferente, né? Aqui a gente trata de um homem que manteve suas tradições. Aqui no Mundo se Despedaça. No Hibisco Roxo, é o contrário. Aqui é uma história contada em primeira pessoa por uma menina chamada Kambili. A Kambili, ela vive numa família muito próspera na Nigéria. O pai dela é um industrial, um homem muito rico, nigeriano. E ele é um homem convertido ao catolicismo. Então aqui ele trata da colonização da pessoa, da colonização mental. Tem uma frase do Saramago onde ele fala assim: eu não gosto de ficar convencendo as pessoas de nada porque eu não quero colonizar a mente dos outros. Algo assim, né? Não é exatamente assim. Mas aqui a gente vê a colonização de uma mente, de uma pessoa inteira e as consequências que isso vai trazer para ela mesma e para sua família, né? Então aqui o nome do pai, ele é sempre chamado de Papa, e a mãe sempre chamada de Mama, né? E os filhos, a Kambili e o Jaja, são massacrados por esse pai, por uma mentalidade extremamente rígida e que tem um medo imenso de que esses filhos se percam espiritualmente. Então, na verdade, quem lê o livro assim, eu li a primeira vez de uma forma a entender o Papa como um homem muito cruel, muito severo ao extremo, mas hoje, né, com essa conversa que eu estou tendo aqui sobre decolonialismo, eu penso assim, ele foi uma mente transformada, uma mente dominada pela educação religiosa que ele recebeu. Ele recebeu a educação dele em colégio católico. E naquela época, os padres que foram seus professores, seus diretores, eles gostavam muito de incutir o medo extremo, e de incutir naquelas crianças a ideia de que a sua própria religiosidade, a original, era errada, era selvagem, era absurda e era punida com o fogo do inferno, né? Então, eles são doutrinados a odiar a tradição dos próprios pais, a tradição, a religião, tudo que eles acreditavam. Então, acaba criando um conflito na cabeça dessas crianças que foram educadas ali. E aqui, o pai do Papa, né, o avô da Kambili, ele é um homem de tribo que cultiva tradições. Então, o filho rompe com o pai. Ele rompe com o pai e ele é extremamente severo com os filhos, a ponto de fazer todos os dias uma lista dos afazeres desses filhos. Eles são criados, são 2 adolescentes já aqui, né, na história, mas eles são criados com uma mão de aço, porque esse Papa na infância foi muito castigado para que ele assumisse a religião dos brancos. Ele virou um católico extremista. E qualquer religião levada ao extremo, né, ao fanatismo, ela vira algo que domina por inteiro a pessoa, vira uma seita, né? Então não importa o nome da religião que se dê. Pode ser qualquer uma. Ela pode ser ótima, se vivida de uma forma equilibrada, como ela pode ser a chave de muita infelicidade para a pessoa e para sua família, no caso aqui. Tanto a mãe como os filhos sofrem na mão de ferro do Papa. E também a irmã dele. Ele tem uma irmã que é uma professora universitária, que é a tia Ifeoma. Eu adoro essa personagem, acho ela incrível. Ela é uma mulher mais livre, uma viúva que vive numa universidade com os 2 filhos, também um casal de filhos, também adolescentes, e só que ela vive numa pobreza, numa escassez, porque a universidade está sempre com problemas de dinheiro, ela mora dentro do campus com os filhos, e um dia a Kambili, de uma forma muito inesperada, vai passar uns dias com essa tia. Então lá ela descobre assim, um universo de escassez que ela nunca viu, porque ela é muito rica, né? A família dela, do pai e da mãe, é uma família rica, porém opressiva, violenta.
e até destrutiva da própria personalidade da Cambile. Ela não sabe nem quem ela é. E quando ela chega na casa da tia, que a tia não segue os padrões do irmão, por isso que ela fica na miséria, né? A Cambile descobre que é possível pensar do seu próprio jeito, ter uma liberdade, ter uma ação mais solta, né? Não ficar tão presa àqueles preceitos, aquela lista de afazeres, de rezar, de ficar 1 hora rezando, às vezes antes da refeição, né? Então ela vê uma coisa muito diferente ali, e a tia Ifeoma, ela é um pouco católica e um pouco inclinada para a religião do pai, então ela mistura um pouco, ela não leva isso tão a sério, né? E eu acho que a minha segunda leitura, ela pega muito mais a parte do Papa, assim, da forma como ele foi colonizado, tá? O quarto livro que eu vou falar é o Memórias da Plantação, da Grada Quilomba. Esse livro não é um romance. Esse livro é um livro acadêmico. Ela é uma mulher que escreveu aqui a tese, né, de conclusão de curso dela, de extensão. Ela é uma doutora, ela é uma pessoa muito inteligente. É uma mulher que vive em Portugal, fala português, ela vem de uma origem africana. E ela fala do ser negro, né, de ser negro, ser negra, na Europa branca, e dos episódios de racismo cotidiano, como é falado aqui no subtítulo, né? Ela quis fazer um trabalho acadêmico sobre isso e encontrou muita resistência dos professores, dos orientadores. Eles diziam assim para ela: mas é muito pessoal, você quer falar de um tema muito subjetivo, você tem que falar de uma coisa mais objetiva. Ela: não, a nossa situação de negro sempre foi objetificada. Eu quero falar, sim, de uma forma subjetiva. Esse é o meu trabalho. Essa é a forma como eu quero abordar. E isso não era aceito de forma nenhuma. Ela foi sabotada de várias maneiras até conseguir fazer o seu trabalho de pesquisa de campo com 5 pessoas que ela escolheu, 5 mulheres negras que ela escolheu, para que elas falassem do racismo cotidiano delas. Isso dentro de uma sociedade contemporânea, né? Agora, está acontecendo agora. Então ela fala, por exemplo, né, um dos exemplos que eu tenho aqui é do cabelo, né, que elas contam assim: que questão é essa com o cabelo da gente? Que a pessoa vem e toca no nosso cabelo e sem permissão, sem nos conhecer. Nossa, que cabelo interessante, coloca a mão como se nós estivéssemos ali para apreciação. Por que a pessoa está me tocando, né? Ou então a pessoa pergunta assim: como é que você lava o cabelo? Como assim, como eu lavo o cabelo? Eu lavo o cabelo com água e shampoo, como qualquer outra pessoa. Mas as pessoas ficam tratando aquilo como algo exótico, como algo diferente, tão diferente e de uma certa forma desrespeitosa, né? E isso não é percebido. Às vezes a pessoa branca, ela quer chegar na pessoa negra e quer ter um assunto e começa a falar do cabelo. E eles não gostam, ela fala: a gente não gosta disso. Então eu fiquei assim, são várias situações que para nós brancos, que precisamos do letramento muitas vezes, chocam pela nossa falta de visão. A gente descobre muita coisa que a gente não sabia. Então ele é um livro relativamente curto, mas não é um livro muito fácil de ler, porque ele é um livro acadêmico, né? Tem uma pegada assim de explicações, só que ele é extremamente útil e libertador, assim, sabe? Acho que é uma coisa importante para a gente fazer, né? Dentro desse processo de descolonizar a nossa mente, é buscar o entendimento, buscar o conhecimento e ouvir essas vozes do presente. Ela é uma pessoa que falou uma coisa muito legal um tempo atrás. Eu vi isso da Djamila Ribeiro. A Djamila estava com ela, com a Grada Quilomba, sentada numa conferência, e ela estava falando alguma coisa sobre o quanto ela se incomodava, né, quando as pessoas vêm e falam coisas do tipo: ai, para que cotas? Nossa, para que esse feminismo? Enfim, coisas desse tipo, né? E a Djamila estava incomodada com essa fala. E aí a Grada Quilomba falou para ela assim: mas por que você está se incomodando com essas vozes do passado? Deixa eles falando, eles são vozes do passado. Se preocupe mais com as vozes do presente e do futuro. E ela né, eu também me impactei com essa fala da Djamila, com esse episódio que ela contou, porque eu falei: é isso, a gente não deve ficar ouvindo as vozes do passado. A gente deve buscar as vozes do futuro, né?
E justamente por isso, né, com essa visão de presente e futuro, dentro desse tema de decolonialismo, eu trouxe Solitária, que é um livro contemporâneo, é uma história atual, uma história de hoje. Por que eu trouxe esse livro que fala sobre o trabalho doméstico? Porque o trabalho doméstico, na forma como a gente tem hoje, no Brasil e em outros países também da América do Sul, que é diferente do que acontece nos Estados Unidos e na Europa, é um reflexo, é um subproduto daquilo que foi o colonialismo. A forma como o trabalho doméstico, os trabalhadores domésticos são vistos, é uma forma muito própria de quem foi colônia. Diferente dos Estados Unidos também, porque eles tiveram uma outra forma de colonização, mas tem muitos reflexos, né? Quando a gente lê, por exemplo, o Histórias Cruzadas, né, o The Help, a gente vê que também aconteceu isso lá, mas isso já foi superado nos Estados Unidos. Hoje não existem mais aquelas empregadas, descendentes de escravizadas, que são tratadas como pessoas de segunda classe, né? Pelo menos não como havia nos anos 50, 60. Isso já foi superado lá. Mas aqui acontece muito ainda. A gente vê quando teve a PEC das domésticas, que esse nome não é muito legal, mas assim, vamos lá. Todo mundo conhece por PEC das domésticas. E que muitas pessoas reclamaram muito porque como que a gente vai pagar FGTS para empregada doméstica, hora extra para empregada? Como se aquilo fosse destruir uma casta, como se aquilo fosse destruir a relação. Não, agora eu vou ter que demitir a minha empregada. Então, é muito interessante porque isso é visto assim, ela é vista como uma trabalhadora muito importante, porque sem ela as pessoas não conseguem trabalhar, não conseguem, né, fazer suas coisas. Na pandemia, elas foram vistas como essenciais, só que elas nunca receberam como essenciais, elas nunca foram tratadas como essenciais, né, com raras exceções. E isso é uma coisa a se pensar. Então, por que essa relação é tão difícil? Porque justamente vem de um trabalho que antigamente era escravizado e não faz tanto tempo assim, em termos históricos, né? Então, hoje, as pessoas às vezes acham normal, acham esperado colocar a pessoa começar a trabalhar às 7 da manhã, ir até às 8 da noite e trabalhar no final de semana. E se tem um jantar, a pessoa tem que servir. Então, ela está desde cedinho colocando o café da manhã. Isso não é normal. Isso não pode ser normal. Isso é uma exploração de uma pessoa que tem uma condição de vida precária, às vezes precisa daquele salário, e acaba se sujeitando a uma vida muito explorada. Então, esse respeito ao ser humano que trabalha na sua casa, como se fosse você, né? Então, será que eu trabalharia 10 horas, 12 horas por dia? Será que eu esperaria isso de mim? E eu falo, se você não quer uma coisa para sua filha, por que você vai querer para qualquer outra mulher? Né? Então, pensa. E aqui, então, é uma história sobre isso. É um romance muito acessível, a leitura é muito fácil, muito fluida. A Eliana Alves Cruz é uma pessoa que tem essa pegada muito decolonial, né? Ela é ótima, ela tem o Água de Barrela também fala desse tema, só que historicamente desde a época da escravidão. E aqui ela vai falar então de duas personagens principais, que são a empregada Eunice e sua filha Mabel. E também a patroa, que é a dona Lúcia, e a filha da dona Lúcia, a Camilinha, tá? Então tem mais personagens. Essas são as principais. E aqui nesse livro a gente vai ter, então, primeiro a Mabel contando do seu ponto de vista de criança, filha da empregada de gente rica. Um daqueles apartamentos, que pode ser em qualquer cidade, que tem uma piscina dentro do apartamento, numa sacada. Então, a empregada traz a sua filha de 5 anos de idade, mas ela não pode incomodar. Então, pensem sobre isso, né? Ela não pode incomodar. Como é que ela não incomoda? Ela ficando dentro do quartinho de empregada, que é como se fosse uma solitária para ela, onde ela também fica solitária, sem cuidados. A criança, a filha da empregada, ela não deixa de ser criança. Ela também quer brincar, ela também quer se expandir, ela quer falar, mas ela não pode falar. Ela tem que ficar quietinha. Não pode incomodar.
Só que o quartinho da empregada não tem ar-condicionado, né? Então pensa no Rio de Janeiro, essa história no Rio de Janeiro. E aí ela acaba escutando de outra pessoa que está passando ali, de outra empregada, que tem uma piscina, que tem uma criança na piscina. Ela, nossa, tem outra criança nesse apartamento e tem uma piscina. Então ela sai do quartinho e vai procurando essa piscina, né? Até que ela encontra a piscina. E ela vê que no fundo da piscina tem uma criança que se afogou. E que alguém não viu, né? Então é uma história, já começa assim, com um choque, em que quem está se afogando ali é a criança, sobrinha da dona da casa, é o menininho, sobrinho dela. E ela salva, sem querer, né? Sem saber que ela vai salvar, ela fala, como é o nome dele ali? E aí que babá vê que ele caiu na piscina, e aí alguém pula na piscina, pega ele, começa aquele processo de salvamento. E essa criança de 5 anos, aí que depois que tudo passa, esse turbilhão de coisas, chama a ambulância, a mãe da criança que se afogou bate na babá, que é uma outra adolescente de 14 anos. E então esse mundo das empregadas, das babás, é colocado em confronto com o mundo das mulheres ricas que têm condição de pagar um esquadrão de empregadas para poder fazer tudo para elas, a comida, cuidado com o filho. Ela paga uma adolescente, a adolescente precisa ir ao banheiro e nesse meio tempo a criança cai na piscina, né? Então esse é o começo da história Solitário. Essa menina, Mabel, que involuntariamente salvou o menininho, ela vai relatar o que é crescer nesse apartamento, porque ela acaba voltando várias vezes ali, até que ela começa a se tornar uma segunda empregada, sem pagar nada, né? Sem receber nada. Então, uma segunda empregada que não custa nada para a patroa. Ela é muito conveniente, né? E essa menininha acaba vendo a filha da patroa, que é um pouquinho mais nova do que ela, como alguém que ela tem que cuidar. Então, é esse lance do cuidado, né? Eu preciso cuidar da outra criança. Então, a mulher preta sempre está cuidando da mulher branca e a criança preta está cuidando da criança branca. E isso é um resquício da colonização também, né? Por isso que eu trouxe para falar assim, não é uma coisa que ficou lá atrás, é uma coisa que ainda tem reflexos na nossa realidade e que a gente ainda precisa superar, porque essas relações não podem ser assim, como acontece aqui. Então, de uma forma livre, a Eliana se inspirou um pouco naquela história do menino, né, que por ficar sozinho no elevador caiu e faleceu. E não é o que acontece aqui, mas de uma certa forma essas relações aparecem, né, da pessoa branca que não cuida nem dos seus, né, e da pessoa preta que sempre tem que cuidar. Tem também uma história secundária aqui, que é a Dadá, que é uma menininha que foi ficando adulta e foi ficando idosa, sempre como uma pequena escravizada de uma mulher desse mesmo prédio. Então, essa é uma história também que reflete histórias que a gente vê na televisão às vezes, né? A gente vê pessoas escravizadas há 60 anos por uma família de gente de bem, né? Podemos falar isso, será? Família de gente ali que tem as suas relações, que na sociedade é bem vista, mas que no fundo da sua casa, no fundo da sua cozinha, tem uma pessoa escravizada que está lá há 60 anos, desde criança. E aí é descoberto, né? Então é uma coisa muito assustadora. É comum que aconteça, a gente vê essas histórias se repetindo, acontecendo, aparecendo, e as famílias ainda naquela visão escravagista, né? Então é isso, eu trouxe 5 livros para indicar nessa pegada anticolonial. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Recomendo muito todos eles são apaixonantes. E convido todo mundo a pensar sobre esse processo decolonial que a gente ainda precisa superar. Tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem. Indiquem para as pessoas que vocês acham que vão gostar desses livros. E até a próxima. Tchau.